Pedal com Fé hoje atípico de novo. Viagem aqui na Ilha do Amor com minha rainha. E estamos aqui na litorânea, na Praça do Pescador. Olha ali a homenagem que fizeram aqui aos pescadores. E estamos aqui para mais uma reflexão do nosso Pedal com Fé. Pensando nisso, né, sobre pescaria, há vários episódios na Bíblia que falam a respeito disso. Inclusive o episódio da tempestade, né, no Mar da Galileia, o episódio de Jesus atravessando também em outra ocasião este mesmo mar, e praticamente tudo no contexto do Mar da Galileia, né, nos lembra o texto bíblico, principalmente nos evangelhos, a respeito de pescaria, né, com pescadores. Exemplo de Pedro, Tiago e João, que eram pescadores natos. Na verdade haviam sido criados naquela região, às margens ali do Mar da Galileia, trabalhavam na pesca. E aqui na Praça do Pescador me veio à tona aquela ocasião que comumente é chamada de pesca maravilhosa. Foi um episódio em que, no início do ministério de Jesus, ele chama os seus primeiros apóstolos ou discípulos para seguirem ele, para acompanharem no seu ministério. E apenas Lucas, o Evangelho segundo Lucas, registra esse fato da pesca maravilhosa, embora Mateus fale de forma bem sucinta e aparentemente até contraditória, como dizem alguns, mas é só uma questão de perspectiva. E Lucas registra no capítulo 5 do Evangelho que leva o seu nome, essa ocasião em que Jesus chega às margens do lago de Genezaré, como Lucas descreve, que é o mesmo Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, como é chamado por João. E ocorre que Jesus chega à beira desse mar, ou desse lago, e vê dois barcos que estão à beira do lago. Inclusive um desses barcos é o de Pedro, o qual ele pede que ele afaste um pouco da terra para que ele suba no barco e comece a comunicar a palavra de Deus, falar sobre o reino de Deus a uma multidão que está ali para ouvi-lo. Jesus então, após esse discurso, essa pregação, ele chama Pedro, que está com seu irmão André lavando as redes, após uma noite de pescaria, eu diria no mínimo frustrada, sem nenhum sucesso. E Jesus diz: olha, faze-te ao largo do lago e vamos pescar. Pedro aparentemente reluta, dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas o Senhor está falando, segundo ou sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. E se fizeram ao lugar profundo do lago, se afastaram da margem, e ao lançar as redes, acredito que sem nenhuma expectativa de um resultado positivo naquele lançamento das redes, pois pescar em um lugar onde o movimento de pessoas, onde a aproximação da margem do lago, conforme eles mesmos já tinham essa experiência, não era um local adequado para pegar peixes. Mas Jesus os surpreende com essa palavra, com essa orientação, e eles, sob a palavra de Jesus, assim o fazem. E quando puxam as redes, para surpresa deles, eles não conseguem puxar as redes. As redes estão completamente abarrotadas de peixes, muitos peixes, de tal forma que ele precisa chamar os companheiros, conforme diz Lucas, os quais chegam e, puxando as redes, enchem os barcos de peixe, de tal forma que o texto diz que eles quase chegam a afundar de tanto peixe que tinham no barco. Aquilo foi algo que aos olhos de Pedro e consequentemente de todos que estavam ali foi espantoso, foi algo sem igual, pois nunca tinham visto um tipo de pesca como essa.
nunca tinham visto algo semelhante acontecer. E Pedro, mesmo por ser uma pessoa sanguínea e como diz alguns pregadores e comentaristas bíblicos, uma pessoa muito difícil, né, em termos de personalidade, ele reconhece que aquilo ali não foi algo normal, foi algo sobrenatural, algo de Deus, a tal ponto de dizer para Jesus: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço isso aqui que o Senhor está falando. Em outras palavras, né, eu posso concluir, ele diria isso: o que o Senhor fez aqui, eu não sou digno de que aconteça comigo. Por isso, eu não sou digno da tua presença aqui. Eu sou um mísero pecador. Jesus, então, contrapondo a Pedro, com aquele pensamento, com aquela postura dele, que foi uma postura realmente sincera, humilde, verdadeira, ele diz para Pedro: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, mas sim pescador de almas, pescador de homens. A Bíblia diz que quando eles chegam à beira do lago, Pedro e os demais que em outro barco estavam, como outros evangelhos abordam, né, que era João e também seu irmão, ocorre que eles deixam tudo. Deixam o barco, deixam os peixes, deixam as redes, conforme o texto bíblico assegura, e a partir de então começam a seguir a Jesus. Foi um chamado de Deus assim brusco na vida deles e radical, porque de uma forma também imediata eles prontamente obedecem e reconhecem que realmente algo de Deus havia na vida daquele homem, até porque era o próprio Deus mesmo ali encarnado, e aquilo falou mais alto ao coração deles. E nessa reflexão eu quero pensar com vocês justamente sobre isso, sobre o chamado de Deus. Muitas das vezes as coisas com Deus, elas ocorrem de forma tão intensa, tão radical, tão, vamos dizer assim, vapt-vupt, que a gente fica impressionado, e grandemente impressionado. O mais importante de tudo isso não é simplesmente como as coisas acontecem, de forma paulatina, vagarosa ou assim no estalar de dedos, mas o mais importante é quando a gente tem um discernimento e reconhece que é algo de Deus, que é um chamado de Deus, que é um projeto, é um propósito de Deus para a vida da gente, segui-lo para executar alguma obra, assim como os apóstolos ou discípulos atenderam o chamado de Jesus. Saiba que todos nós, como cristãos, você que nos acompanha neste canal, que porventura ainda não comunga a mesma fé que nós, Deus também tem um chamado na sua vida, chamado para a salvação, chamado para a vida eterna e consequentemente para ser usado por Deus em algum propósito que Ele já tem definido para a sua vida. Então, nessa reflexão, fica esse conselho, essa orientação, esta palavra de incentivo a você que não recuse o chamado de Deus para a sua vida. Assim como os apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, naquele momento de tamanha maravilha, né? Até porque chamam essa pesca de pesca maravilhosa, porque algo realmente extraordinário aconteceu ali. E diante do chamado de Jesus para a vida daqueles homens, eles não relutaram, eles não pensaram duas vezes, porque o texto é bem claro, bem nítido em dizer que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Assim todos nós devemos fazer. E essa é a melhor decisão que todo ser humano faz, é atender o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, porque a gente não vai nunca ser decepcionado, nunca ser frustrado, independentemente da realidade que a gente vem enfrentar. Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas, conduzindo todas as coisas, suprindo todas as necessidades e nos conduzindo dentro daquilo que Ele quer realizar em nós e também através da nossa vida. Então pense nisso, atenda o chamado de Deus para a sua vida, não protele mais isso.
E não queira passar você nenhuma experiência amarga ou difícil para que isso venha acontecer com você. Eu sempre digo, diante de assuntos como esse, de temas como esse, que para a gente chegar ou ir a Nínive, não precisamos passar pelo ventre do grande peixe como aconteceu com Jonas. É muito melhor atender a voz de Deus quando diz que é para ir para Nínive do que para ir para Jope ou para Tarsis, como aconteceu com Jonas, né? Passou por uma experiência que, a meu ver, não era de forma alguma necessária para que ele atendesse o chamado de Deus. Então, fica aqui essa reflexão. Deus abençoe você, sua vida, sua família, e que o bom propósito do Senhor prospere em sua vida. E jamais esqueça, a melhor opção que a gente faz é atender o chamado de Deus. Fique com Deus e até o próximo Pedal com Fé, querendo